Estamos no ar com mais uma edição do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. E você vem com a gente pela próxima 1 hora para tratar dos principais temas da conjuntura política do nosso país. A gente está aqui toda semana para conversar com você aqui no Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você no episódio de hoje, muito bem acompanhada do meu companheiro Igor Carvalho. Vamos nessa, Igor, mais um episódio. Mais um episódio, mais uma semana. Bom dia, Nara. Aproveito aqui para saudar de volta, né, Nara Lacerda? João Pedro Stedley, comentarista fixo desse podcast, liderança nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eu tenho que falhar alguns episódios, senão vocês não me valorizam. Ah, é? Valorizando o passe? Sentimos muito sua falta. Ele quer afagos, Nara Lacerda. Sentimos muito sua falta, João Pedro. Ele preferia discutir hoje conclave, mas não será esse o tema, né, Nara? Hoje não vai dar tempo da gente discutir o conclave. Daqui a pouquinho a gente fala do tema da semana. João Pedro, muito bem-vindo de volta. Obrigado, é sempre bom ter você no estúdio. E você que está nos acompanhando, já sabe, né? Dá para acompanhar o videocast 3x4. Não é só pelas ondas do rádio ou por áudio, não. A gente está ao vivo no YouTube e nas principais redes sociais. Dá para acompanhar no Instagram, no Facebook e no X. Depois você sabe, né? O podcast 3x4 fica disponível nas principais plataformas de streaming e a gente também tá nas ondas do rádio, na Rádio Brasil de Fato. Não esquece de mandar sua mensagem, entre em contato com a gente durante o nosso episódio. Depois o que importa é mandar sua opinião. Vamos falar sobre o tema de hoje, então. A gente está ao vivo aqui nos estúdios do Brasil de Fato, mas aqui na cidade de São Paulo, lá no Parque da Água Branca, na Barra Funda, a gente também está com o primeiro dia da quinta-feira da Reforma Agrária, que começa hoje e vai até domingo e traz, na prática, um dos principais temas para o desenvolvimento do nosso país. Você vai ver qual é o resultado da luta pela terra na prática, no dia a dia, quais são os produtos e quais são os resultados que a ocupação de terra sem desigualdade traz para o nosso país. A gente então faz coro com esse evento do Movimento Sem Terra, o MST, que traz, olha, eu tenho alguns números aqui para vocês, produtores de 23 estados do Brasil que vão vender 500 toneladas de mais de 1.800 produtos, todos produzidos em terras da reforma agrária. Você quer ver o resultado? Agora, sua oportunidade. Se você está na cidade de São Paulo, não perca essa chance. E foi justamente pensando na importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico, social, político e humano do nosso país que a gente vai aproveitar esse gancho para falar sobre a reforma agrária aqui no podcast 3x4. Estamos muito bem acompanhados do João Pedro Stedley, mas não é só ele que vai ajudar a gente nessa missão não, né, Igor? Exato. Para falar sobre reforma agrária conosco está aqui a Yamila Goldfarb. Falei certo? Isso. Goldfarb, geógrafa, pesquisadora e presidenta da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. Seja muito bem-vinda, Yamila. Obrigada, Igor, Nara, João Pedro, um prazer e uma honra estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o debate. Legal. João Pedro, para começarmos este episódio do 3x4... Vai lá, me provoque. Provocá-lo-ei, João Pedro. Queria saber, João Pedro, por que a reforma agrária te tocou? Por que virou a luta da sua vida? Bom, eu era muito jovem, e minha família toda do campo, lá da região da uva. E eu comecei minha militância com os sindicatos de trabalhadores rurais que organizam os agricultores da uva, lá naquela região de Bento Gonçalves. Depois, já envolvido, eu estava estudando economia, então ficava ajudando os sindicatos calcularem o custo do preço da uva para poder brigar com as cantinas, brigar com o governo. Não é? Tudo isso ainda era ditadura. E aí me acerquei, até por afinidades, porque lá todo camponês é religioso, me acerquei da Comissão Pastoral da Terra, que na região tinha vários padres da Teologia da Libertação. Então eles me convidaram, eu comecei a participar das atividades.
E porque tinha essa empatia, né? Era o meu meio, né? A minha família, etc. e tal, embora na minha região é da uva. Aí eclodiu nesse intermédio um conflito de terras lá no norte do Rio Grande entre poceiros pobres e uma aldeia indígena caigangue, no município de Nonoai, que tem um nome, inclusive, indígena. E é base da luta pela terra no Rio Grande do Sul. Aí a CPT me convidou para ir lá, intermediar o conflito, né, em plena ditadura, e buscar soluções. Então esse foi o primeiro envolvimento, aí nunca mais saí. E a minha tarefa nesse conflito, já que você está interessado Muito. e não lê os livros, era, por um lado, mostrar aos poceiros pobres, que eram sem terra, né? Só que na época chamavam eles de poceiro, que a terra era dos índios, historicamente, que eles tinham que lutar por terra, mas não aquela, né? E a ditadura oferecia para eles o Mato Grosso. Sim. A colonização como a saída, porque eram todos agricultores. E alguns deles aceitaram a proposta. Naquela época, o presidente do INCRA era Paulo Iocota, me lembro até hoje. E ele foi lá. Então, algumas famílias foram para o Mato Grosso, mas a grande maioria, eu consegui, foi meu primeiro trabalho de base, eu consegui convencê-los que aqui no Rio Grande tem terra e tem latifúndio. E a lei, aí eu usava o Estatuto da Terra. E a lei diz que todo latifúndio deve ser desapropriado. Aí localizamos alguns latifúndios que estava fácil solução, e desse grupo de sem terra que estavam antes na área indígena, que foram despejados pelos índios, nós fizemos 2 ocupações, a Granja Macali e a Fazenda Brilhante. E daí começou, né? O governo não teve como impedir, e aí começou tudo. E se ampliaram daí as ocupações. Eu acho que o mais importante para os nossos ouvintes é que naquele período de 79 a 84 foi um período de muita efervescência política no Brasil, de luta pela democracia, de luta por tudo. Então, a luta pela terra no interior, ela se combinou com as manifestações que havia na cidade, seja dos operários do ABC, de Contagem, das lutas sindicais em gerais, seja, né, da sociedade em si, que queria democracia. Então, o MST depois nasceu em 84 como fruto de toda essa ebulição que faz parte da sociedade brasileira. Anotou, camarada Igor? Anotei. Muito obrigado, João Pedro. E agora a pergunta é para ela, que é essa. Sem dúvida. Não, e foi ótimo você ter... É incrível a nossa conexão, viu, João Pedro? Você parece que leu o nosso roteiro e nos ajuda. Hoje a gente vai começar a conversar com a Yamila para fazer uma cronologia da redemocratização e da reforma agrária, e você chegou até 85. Eu puxo da tua pergunta, vou para 1988/89, essa efervescência política que o João Pedro cita, Yamila, deu num momento muito único do nosso país, que todo mundo que está nos ouvindo deve saber do que a gente está falando, a nossa Constituinte, que formou a nossa Constituição. A lei que hoje a gente segue e que tem a reforma agrária como base. Esse assunto foi discutido no Congresso Nacional. Aliás, um momento único também do nosso Congresso Nacional, 88, 89. Eu queria te perguntar, Yamila, como é que a reforma agrária chega ao texto da nossa Constituição? Que momento foi esse? Pois quando a reforma agrária vai ser discutida em 88, o texto da Constituição absorve as principais coisas do Estatuto da Terra, que era bastante avançado para aquele momento, era muito, muito interessante, de fato, e traz com ele a pedra fundamental, que é o princípio da função social da terra. Esse princípio que rege até hoje e que é
de grande apoio, inclusive, quando a gente tem que entrar com um pedido de inconstitucionalidade, mostrar que ali tem um processo de grilagem de terra, ou que o governo está entregando terra pública. A gente sempre remete a esse princípio, que é o que a terra tem que ter uma função, a propriedade tem que ter uma função social. Ela tem que beneficiar a população, funcionários e proprietários, ela tem que respeitar as leis trabalhistas, tem que preservar o meio ambiente, portanto ela tem que trazer um benefício para a sociedade, porque terra não é algo criado pelo homem, é um bem comum e tem que estar a serviço da nação. Então isso é muito interessante, a Constituição vai absorver isso. E vai trazer todos os itens ali da reforma agrária, da política agrícola e agrária, e da reforma agrária, então, como, primeiro, um conjunto. A reforma agrária ela tem que ser entendida não só como a distribuição de terra, mas como um conjunto de políticas. Por isso que ela é interessante enquanto desenvolvimento, porque ela faz com que as famílias assentadas possam acessar uma série de políticas. Ou pelo menos assim deveria ser, né? Mas a grande... Vou falar um termo, não é exatamente um palavrão, mas a grande sacanagem daquele momento é que ao final do texto, quando vai falar ali, então a terra improdutiva, ou a terra que não cumpre a sua função social, ela tem que ser, o Estado tem o dever de desapropriar, o Congresso, a direita ali, os ruralistas conseguem enfiar um termo que fala assim, mas a propriedade que for produtiva é insuscetível de desapropriação. Significa o quê? Que atravanca, porque a grande discussão que o Estatuto da Terra traz é você desmontar o latifúndio e o minifúndio. Porque essas duas coisas são irracionais, elas não são boas para a nação, elas não geram comida, elas geram conflito, pobreza e tudo mais. Então, a questão é desmontar o latifúndio e o minifúndio para dar condições para as famílias. Mas quando você insere esse artiguinho ali no final, ali embaixo, falando, mas se for produtivo não pode, você arma todo o ruralismo, então, até os dias de hoje, para ficar questionando, então, as desapropriações, judicializar, joga meia dúzia de gado ali e fala, mas tá vendo, é produtivo, ou remete toda a discussão para o índice de produtividade da terra, que tem que ser calculado, recalculado, Sim. Não sei o quê. Então, eu acho que nesse momento a Constituinte ela tem um ganho grande, que é incorporar o Estatuto da Terra, como o João Pedro menciona, carrega esse princípio, essa pedra fundamental, que é o da função social, mas ela traz esse jabuti aí, essa armadilha, que é um problema até hoje, né? Ô João Pedro, depois desse apêndice, o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Sempre tem uma expectativa de que um governo que venha de um partido de origem de esquerda, que ele vá melhorar as condições, vai implementar caminhos para que a reforma agrária seja mais ampla no país. E aí, vou pedir licença aqui para ler alguns dados. Bolsonaro incorporou 2.800 hectares ao programa da reforma agrária. A Dilma, em 6 anos, 3 milhões de hectares. Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, 20,8 milhões de hectares. Por fim, o Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, 47 milhões de hectares. Aí vamos pro problema, né, João Pedro? Lula no 3º mandato, até agora, iniciado em janeiro de 2023, então nós estamos com 2 anos e 4 meses. Ele incorporou 385 mil hectares e nós temos 7 decretos de desapropriações já assinados que vão incorporar mais 13 mil hectares. Número baixíssimo, principalmente em relação ao próprio Lula, comparando. Obviamente, de um governo do 2º mandato para esse, nós temos uma conjuntura absolutamente diferente, mas o governo sequer tem feito esse debate publicamente, o governo sequer tem recebido o movimento, tem conversado sobre isso publicamente. Por quê? É uma pergunta muito complexa. Temos quanto tempo ainda, Nara Lacerda? Quase 40 minutos aí, ó. Vamos longe. Primeiro, você tem razão. O avanço da reforma agrária, ele depende de vários fatores. Primeiro, a companheira já relatou, da aplicação da lei e da interpretação que um e outro juiz pode fazer e brecar por essa maldita definição de que não pode desapropriar propriedade produtiva.
Segundo, é o governo ter iniciativa e vontade política. Terceiro, é a capacidade de mobilização do pobre do campo, do sem terra. E quarto, é o clima político que há na sociedade. Sexto, até nós poderíamos colocar, é a situação do parlamento. E é isso que altera um pouco a correlação de forças nos tempos atuais do Lula. Então, o que nós temos agora na situação do Lula e por que, na minha opinião, os resultados são fajutas, medíocres, comparados com os governos anteriores do Lula e eu diria até com a vontade do Lula. Não, porque nós não temos dúvida que o Lula apoia a reforma agrária e quer resolver os problemas do campo, até porque ele na infância era um sem terra também, e por isso que ele veio com a mãe para Santos. Não? Então, a minha avaliação crítica, nós estamos vivendo um período complexo, daí a gravidade, porque em relação ao governo executivo, o governo não soube remontar o IMDA e o INCRA, gastaram muito tempo nessa ladainha de tudo estava destruído, agora temos que remontar. Isso é desculpa. Foram eleitos para mudar e não mudou. Ou seja, o INCRA continua uma tapera velha, sem recursos, sem funcionários, sem vontade política. Os INCRAs nos estados foram distribuídos não por qualificação dos técnicos, mas simples divisão eleitoral. Qual é o deputado que tem influência aqui, que tinha interesse em controlar a superintendência do INCRA? Uma besteira. Né? Porque o INCRA não é para fazer política eleitoral, o INCRA é para desapropriar terra, fazer vistoria e assentar. O segundo fato, o governo de fato assumiu com uma correlação de força no parlamento adversa. Hoje, quase como muitos especialistas dizem, nós estamos vivendo um semi-parlamentarismo. Os parlamentares gastam 50 bilhões em emendas que só eles decidem. E o orçamento do INCRA é 1 bilhão. Ou seja, é ridículo essa correlação em relação ao orçamento e aos recursos. Mas aí eu acho que falta também mais iniciativa do IMDA e do INCRA para brigar por esses recursos. Eles ficam acomodados no rame-rame, ligam o piloto automático lá da burocracia e se contentam com isso. Terceiro, que na sociedade nós estamos vivendo ainda um refluxo do movimento de massas, da luta social na sociedade enquanto. Porque nós pegamos o golpe contra Dilma, a prisão do Lula, o governo Temer, o governo Bolsonaro e o Covid. E isso ainda está no rescaldo que a sociedade brasileira ainda não se mobiliza para muitas causas, não é só por justiça no campo. Então, esse é o cenário. E, complementando esse cenário na sociedade, o agronegócio é hegemônico na mídia, no poder judiciário. Então, todas as noites o Jornal Nacional, agro é pop, agro é não sei o quê. Isso vai criando uma hegemonia ideológica, que as pessoas acham que o agronegócio resolve os problemas quando não resolve. Aqui mesmo eu já comentei em outros programas, durante o Covid, que a fome bateu dura nas periferias, ninguém viu nenhum caminhão de algum fazendeiro distribuindo comida. Porque é simples, eles não produzem comida. Se eles quisessem distribuir comida na periferia, eles teriam que antes passar no supermercado, comprar e depois distribuir. Commodity não é comida, necessariamente. Commodity não é comida, é só uma mercadoria mundializada. Exato. Bom, e também no campo nós temos dificuldades de articular grandes mobilizações. Mas faz parte de um tempo histórico. Não se trata de buscar quem é o culpado de quê. Eu estou relatando isso com um pouco exagerando no tempo, justamente para que as pessoas se deem conta do contexto, né? Da complexidade, mas isso gera contradições, porque o agronegócio é cada vez mais agressor do meio ambiente, cada vez mais utiliza o agrotóxico, que pega todas as pessoas. Recentemente a USP fez uma pesquisa que vocês devem ter comentado aqui na rádio,
que várias cidades de São Paulo estão sendo bombardeadas com a chuva com glifosato. Sim. Entendeu? Da onde vem isso? Do agronegócio. Claro. Né? E, de outro lado, a pobreza no campo não se resolve. Então vai resolver como? Com Bolsa Família. Entendeu? Uhum. Então, ainda a luta pela reforma agrária terá muitos anos pela frente. Espero que não seja 40. Justo. E a Mila, qual é para você essa grande dificuldade do terceiro mandato? O João Pedro nos colocou 5 eixos ali da dificuldade desse terceiro mandato do Lula em avançar com a reforma agrária. Para a Abra, o que está realmente... Qual é o principal entrave? Eu acho que é um conjunto, né? Não tem um principal, mas tem alguns elementos só para somar a tudo que o João Pedro já falou, que está, enfim, corretíssimo, né? A gente tem um contexto, principalmente depois da crise de 2008, onde esse capital financeiro que investia muito no mercado imobiliário nos Estados Unidos, enfim, ele tem que migrar para procurar um lugar seguro de investimento, e ele migra para onde? Para o mercado de commodities e de terras no chamado sul global. Então, isso faz com que esse avanço do agronegócio ele seja ainda mais violento, vai abrir novas fronteiras agrícolas no Brasil, e vai abrir onde? Onde tem comunidade, tem indígena, gente que, sem terra, que preservou as condições naturais ali e ainda tem produtividade nesse solo, né? Então ele vai migrar para essas áreas, o mercado de terras aumentou muitíssimo o preço. Então, às vezes, quando a gente analisa o recurso do INCRA, por exemplo, você vê que nem caiu tanto o recurso disponível para desapropriação. Mas o preço da terra foi para o espaço. E aí, então, a aquisição de terra para a reforma agrária ficou dificultada. A terra em si virou um ativo financeiro. Ela está no portfólio das empresas agora. Então, as empresas elas ficam, né, grilando, comprando, adquirindo terra de algum jeito para colocar no seu portfólio, que aí a sua ação vale mais, ela consegue um empréstimo maior. Então, você soma todo esse aspecto, enfim, econômico, vamos dizer assim, que vai também gerando dificuldades, além da judicialização toda, que aumentou muito. Então, o Lula pode assinar um monte de desapropriação, mas se você não enfrenta esse judiciário completamente oligárquico, assim, tudo fica barrado. A gente tem novas frentes de expansão, vamos dizer assim, que vão disputando terra com a reforma agrária. Por exemplo, a mineração. A mineração é chave agora nesse momento econômico. Tem esse discurso de transição energética, que na verdade vai minerar nos nossos territórios para fazer bateria de carro elétrico lá na Europa, né? Você vai na Europa, a Europa silenciosa, é uma maravilha, né? É tudo carro elétrico feito com lítio daqui. Terras raras, todos esses minérios, eles estão onde? Estão na Amazônia, estão no Pará, estão em Minas Gerais. E aí você minera aqui, se disputa a área, inclusive de assentamento. Tem uma instrução normativa do governo Bolsonaro que o governo Lula não derrubou. E a gente não consegue sentar com o INCRA para falar, e aí? O que a gente faz com isso? Que permite mineração, grandes empreendimentos em área de assentamento. Né? Então, assim, não só tem uma dificuldade de avançar com a reforma agrária, como o que existe está ameaçado. É muito grave, assim, é uma conjuntura muito, muito perigosa. E fora todo, enfim, essa política legislativa de ficar anistiando o grileiro de terra, de ficar anistiando o desmatamento, as leis estaduais todas que vão entregar a terra pública para fazendeiro que grilou. Aqui no estado de São Paulo a gente tem esse exemplo, o Tarcísio, mesmo com uma ação direta de inconstitucionalidade rolando, falando, não, a lei tem que cumprir a função social da terra, tem que cumprir a Constituição. O que a Constituição fez, até remetendo à pergunta anterior? Ela fala que a terra pública ela tem que ser destinada ou à terra indígena, que ela tem que ser reconhecida e destinada à terra indígena, ou à unidade de conservação, ou território quilombola, ou para a reforma agrária. Essa é a destinação constitucional da terra pública. Mas o que acontece? Os grileiros vão lá aqui em São Paulo, pagam com desconto de 90%, até 90%. É importante dizer que o Tarcísio aprovou, mas esse projeto, para não... Porque fica em períodos eleitorais tentando se fazer uma distinção de direitas. O projeto é do João Dória. O projeto é do João Dória, aprovado pelo E o Tarcísio está implementando, foi lá, sentou no Supremo e fala, não, segura aí essa ação. Então, é todo um contexto que aí tem a ver com essa correlação de forças. Quando a gente está também no momento em que a esquerda
não peita mais essa agenda. A reforma agrária como uma transformação estrutural necessária para o desenvolvimento nacional, ela saiu da agenda da esquerda. Ela só, o governo, o plano de governo só vai falar de reforma agrária porque tem o João Pedro lá enchendo o saco, né, João? Porque tem pressão popular, tem movimento social, tem algumas entidades ativistas que ainda insistem nessa bandeira. Mas a própria esquerda também já não vê mais isso como algo tão prioritário assim, né? Sem dúvida, João Pedro. O Brasil avançou 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano e a gente conseguiu novamente sair do mapa da fome, que nós entramos no mapa da fome mais uma vez com o governo Bolsonaro. Tínhamos conseguido esse feito histórico e gigantesco anteriormente e o governo Bolsonaro nos colocou de novo no mapa da fome. São avanços a serem comemorados, obviamente, mas a reforma agrária não teve esse avanço. Então, a gente se pergunta, o que é que a população brasileira está comendo para a gente conseguir esses avanços que eu vou me permitir aqui chamar de tímidos? Dava para ter avançado mais se a gente tivesse de olho efetivamente na luta pela terra no campo, né? Mas o que é que a gente está comendo, João Pedro? Quero fazer 2 comentários da tua questão, que é bem ampla. Primeiro, esses dados estatísticos, nós não podemos tomá-los como referência. Isso serve mais como propaganda, mas não como referência histórica, porque na sociedade brasileira, os problemas estruturais que nós temos da desigualdade e da pobreza continuam aí. De 140 milhões de trabalhadores ativos, ou que poderiam produzir algo, só 70 milhões têm carteira assinada. O resto está na informalidade, matando o cachorro a grito, como se dizia. O que as políticas públicas fizeram de benéfico, eu acho, é combater a extrema pobreza. Sim. Não? Então, o cara que estava já na calçada, digamos assim. Mas ele não combateu a desigualdade social. Porque, para isso, precisaria de reformas estruturais. E para fazer reformas estruturais, primeira coisa é nós conseguir eleger um governo, pode ser o Lula, mas em torno de um projeto de mudança. O governo Lula foi eleito para combater o fascismo, para derrotar a direita. Mas ele não tem projeto de país. Então, cada ministro faz o que quer. E como é um ministério de composição, lá tem de tudo, né? Então, cada ministro tem o seu feudo e a política sua de acordo com os interesses partidários, eleitorais, etc. e tal. Então, falta ao país um projeto de nação que identifique quais são os problemas estruturais e quais são as medidas verdadeiras para você enfrentar de uma forma estrutural o que gera desigualdade social, o que gera a pobreza. E uma das soluções desse projeto de país, de forma estrutural, aí sim seria a reforma agrária, no seu sentido amplo, que nos últimos 15 anos, o que nós temos feito foi resolver conflito social. Por isso que a reforma agrária não avançou. Sim. Faltou um projeto, porque a reforma agrária, no sentido conceitual, ela tem que afetar a estrutura da propriedade da terra. Ela tem que combater o latifúndio, como está na Constituição, combater a grande propriedade improdutível. Eles trocaram o nome, ficaram com vergonha, os legisladores lá. Eu acho que foi coisa do Jobim, que era um grande proprietário de terra lá no município de Jóia, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então ele, como foi o redator principal, tirou o latifúndio, botou grande propriedade improdutiva, que é mais simpático, mais menos pomposo, agressivo aos ouvidos da burguesia. Né? Então, para ter uma reforma agrária, tem que ser combinada com outras mudanças estruturais. Por exemplo, não é possível, essa é uma das teses que nós defendemos, não é possível reindustrializar o país, que é necessário para gerar emprego na cidade, se você não fizer uma reindustrialização colada com a produção de alimentos.
Então nós deveríamos ter um laticínio em cada município, uma cervejaria para atender os Igor da vida em cada município. Que julgamento, né? João Pedro. Um frigorífico em cada município, como é em todos os países desenvolvidos. Agora aqui sai o frango da Sadia de Chapecó e vai a Belém de caminhão. Por que Exato. Belém não pode ter um frigorífico De caminhão. de caminhão, Meu, gastando tem uma tal, aí política de fica o discurso do abastecimento, capitalismo verde, santa paciência. Então, esses são os contornos que nós estamos vivendo, que meio que engessa a possibilidade de reforma agrária nesse tempo atual. Mas eu não sou pessimista, dona Nara Lacerda. Eu acho que se você... A dialética é que nos salva, já que o Espírito Santo dorme com muita frequência, viu, camarada cristão? A dialética nos diz que quando você não resolve um problema, ele só agrava. A concentração fundiária aumentou. Aumentou. O índice Ou aumentou. mesmo, para cada ação do latifúndio, do agronegócio, virá uma contradição. Sim. E aí não tem IDH que sustente. E por falar em problemas não resolvidos que se acumulam, Yamila, eu vou ler aqui, mais uma vez pedindo licença para ler uns dados que não são importantes, segundo João Pedro Stedley. Quero fazer essa ressalva aqui. O Ministério da Agricultura nos informou, Agricultura e Pecuária, que em 2024 foram aprovados a comercialização de 663 novos agrotóxicos no país. Isso representa um aumento de 19% em relação a 2023, quando já era o governo Lula, absurdo, né? quando foram aprovados 555 novos agrotóxicos. É um número absurdo, é um número assim absurdo. Estamos falando de substâncias cancerígenas, para dar apenas um dado, um traço do que representa o agrotóxico. Qual é, dentro de um governo Lula, qual é o peso que o lobby do agronegócio no Congresso acaba tendo para vermos uma aprovação dessa dimensão de novos agrotóxicos entrando no país? O lobby é imenso, né? Você sabe que quando toda o chamado pacote do veneno, que é um conjunto de projetos de lei, o que ele faz é tirar justamente das agências reguladoras a possibilidade, dos ministérios, na verdade, então o Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, o poder de arbitrar sobre esse tipo de coisa. E vai para a agência reguladora, que no geral é muito mais cooptável, né? A mesma coisa acontece com o CTN-Bio, né? Sobre transgênicos, essas coisas. Então, essa é uma estratégia do capital. Você tirar, isso se repete em vários países, você tira dos ministérios, dessa coisa que é mais descentralizada e científica, e vai para agências reguladoras. E aí é uma disputa ali a ser feita. Agora, e o lobby dessas empresas, ele é gigante, assim, porque a gente tem não é só uma bancada ruralista, a gente chamava de bancada ruralista, né? Mas hoje essa tal bancada ruralista, ela tem indústria, ela tem mídia, ela tem empresário, ela tem capital financeiro, tem a bancada da bala junto, da Bíblia, do banco, né, o BBB, vai tudo junto. E eles funcionam em bloco, embora a gente não pode falar que o agronegócio ele é homogêneo, ele é um setor muito grande, muito heterogêneo, com conflitos internos, mas ele tem uma capacidade de articulação gigantesca. E ele fecha junto sempre que precisa. E aí não tem muita escapatória. E a gente sabe que são financiadores de campanha, porque, enfim, dá-se sempre um jeito de financiar, de um jeito ou de outro consegue financiar. Aí... Posso te dar... Acabei de abrir aqui a página da FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio. Veja, 513 deputados. A FPA tem hoje 303 deputados, João Pedro. Como enfrentar isso, João Pedro? Só com mobilização de massas e com a sociedade mais atuante, já que nós temos ainda uma sociedade civil em ressaca. Há outros problemas tão graves quanto esse que também a sociedade não tem se mobilizado. E como que essa questão do agrotóxico é tratada pelo movimento, João Pedro? A questão do agrotóxico, me alegro com a pergunta, o senhor anda estudioso. Eu tô aqui, o senhor me acusou de provocá-lo, eu tô aqui para alegrá-lo com as tem perguntas. tudo a ver com a reforma agrária. Por quê? Porque a grande propriedade, ela utiliza como modelo
de produção agrícola, o agronegócio. É a atualização da velha plantation do período escravocrata. Na época da colonial e escravocrata, os fazendeiros ganhavam dinheiro com a mão de obra escrava. Agora eles não podem. Se pudesse, eles fariam de novo. Então eles substituem a mão de obra pelo agrotóxico. E mantêm o mesmo modelo. Monocultivo, produção de commodities para exportação. Mas aí está uma contradição, porque o agrotóxico, como você disse, além de ter sérias consequências para a saúde pública, câncer e outros problemas, ele destrói a biodiversidade e, portanto, a médio prazo inviabiliza a própria agricultura. Sim. Porque afeta a fertilidade natural do solo, daí eles vão ter que botar cada vez mais agroquímico, ou seja, eles não praticam agricultura. Eles praticam uma expoliação incontrolável dos bens da natureza. E isso tem limites. Por exemplo, no sul do Piauí, da qual o ministro é de lá, já está começando a faltar água do subsolo, que eles usavam para irrigação na soja. Então vai haver limites aí. Bom, o que nós nos contrapomos? Que para termos a solução estrutural frente a esse modelo predador do agronegócio, nós temos que desenvolver a agricultura familiar para produzir alimentos para o povo brasileiro. E alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. E a única forma de você produzir alimentos saudáveis sem agrotóxicos é em pequenas unidades de produção que aí utilizam muita mão de obra. Não? Hoje nós temos 16 milhões de trabalhadores na agricultura. Os estudiosos aí da agroecologia nos dizem que se nós aplicássemos a agroecologia, nós poderíamos ter uma demanda para 40, 50 milhões de pessoas trabalhando na produção de alimentos saudáveis. Gera postos de trabalho, né? Que isso teria. Então, a nossa reforma agrária agora não é só enfrentar a propriedade da terra. A nossa reforma agrária agora é para enfrentar o modelo do agronegócio. E por isso que nós incorporamos no nosso programa e no nosso ideário. Tá bom, seguiremos lutando por terra, porque a Constituição diz que tem que cumprir uma função social. Mas, além da terra, nós temos que garantir que essa terra represente uma defesa da natureza, senão você vai pegar bronquite, você não vai respirar, né? E a produção de alimentos saudáveis para todo o povo. Então, para você fortalecer a agricultura familiar no Brasil, só com uma reforma agrária. Porque senão os agricultores familiares vão desistindo e vão vindo para a cidade. E os sem terra serão os primeiros. Então tem tudo a ver. Agora, se me permitirem, porque vocês não vão ter coragem de fazer a pergunta, porque não está no script de vocês. Já está permitido, João Pedro. Mas eu não posso, porque eu estou usando todos os microfones que eu possa para fazer a denúncia. Amanhã haverá uma bela cerimônia em Moscou, que o Lula teve a sabedoria de ir. Até porque, como vocês sabem, os que estão nos ouvindo, o Brasil foi o único país da América Latina que mandou tropas para combater o nazismo na Europa. Mandamos 22 mil soldados, entre eles meu amigo Celso Furtado, Jacob Gorender, que foi um grande estudioso da questão agrária, e outros, porque na época, pouca gente sabe, o Partido Comunista Brasileiro, né, ainda na clandestinidade, estimulou a que os seus quadros fossem para a guerra. E naquela época o Partido Comunista tinha muita influência no exército brasileiro. Né? E mandaram muita gente que tinha, então, consciência social lutar lá. Bom, então, dia 9 vai ter essa grande celebração. Por que eu cito tudo isso? Porque os nazistas, como é que eles eliminaram nos campos de concentração 7 milhões de pessoas? Judeus, ciganos e comunistas. Como que eles eliminavam? Com o gás. Quem produzia esse gás? A empresa alemã, que depois da guerra foi dividida e virou Bayer e BASF. Está nos mandando então, em homenagem a Olga Benário, que foi assassinada pelo gás dessa empresa antecessora da Bayer e da BASF, é que nós nunca poderemos nos esquecer
do que isso custou para a humanidade, para nós derrotar o nazismo e salvar pessoas. A gente vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho, mas eu tenho, obviamente, um convite para fazer para todo mundo que está nos ouvindo. Não dá para a gente fechar esse programa sem convidar efetivamente, já convidei no comecinho do programa, mas agora vai com firmeza. Você que está nos ouvindo e nos assistindo para a Feira da Reforma Agrária que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Se você está por aqui, se está no interior, no litoral e dá tempo de vir para São Paulo no fim de semana, aproveita. De hoje até domingo, a gente está lá no Parque da Água Branca, junto com o Movimento Sem Terra e com produtores e produtoras do Brasil todo. E não é só produto in natura da reforma agrária, não. Tem culinária, tem cultura, tem debate, tem presença do governo. João Pedro Stede, ele vai querer falar um pouquinho sobre esse tema, mas antes de passar a palavra para ele, convido você, então, de hoje até domingo, no Parque da Água Branca, na Barra Funda, aqui em São Paulo, quinta-feira da Reforma Agrária. Vem conferir o que a luta pela terra pode fazer por esse país. João Pedro, antes, peraí, quer saber mais? @FeiraMST é o @ da Feira da Reforma Agrária. Companheiro, eu sei que você quer falar. Eu só queria pegar uma pontinha e te agradeço a propaganda, porque eu tenho defendido já dentro do MST que nós devíamos mudar o nome. Em vez de feira, que remete muito só àquela feira que nós fizemos toda semana. Nós fizemos, na verdade, um festival. Festival. É um festival cultural, da cultura do nosso povo, de todo o país. Então lá tem música, tem culinária, tem produtos, tem teatro, tem música, tem tudo. E eu vou me exibir, e a convido quem estiver nos ouvindo. Domingo de meio-dia, esse chefe especial aqui, estarei fazendo junto com outros companheiros que vão envolver muita gente na nossa equipe. Estaremos fazendo um carreteiro. Uma fila enorme. O famoso arroz carreteiro do João Pedro. E não fale para ninguém, viu? Os primeiros que chegarem vai ser de graça. Todos os CP Mídias vai estar na primeira fila. Brincadeira, apareça lá domingo, nos vemos. Mas eu estarei lá todos os dias. É isso, a gente vai estar lá também, a equipe do Brasil de Fato está lá. Gente, é imperdível. E voltando para a nossa conversa, já que o João Pedro já entrou na hora do nosso intervalo aqui, falou um pouquinho sobre a Feira da Reforma Agrária, vamos voltar para o nosso debate. João Pedro, as mudanças climáticas, a devastação ambiental, que a gente já tratou em alguns momentos aqui no nosso podcast hoje, já estão sendo sentidas por quem trabalha no campo, aliás, por quem está na cidade também. Eu tenho um dado aqui, que esse ano uma comunidade no Amapá que trabalha na extração da castanha do Pará só conseguiu extrair metade do que era comum. A reforma agrária é capaz de combater e mitigar a crise climática? Você já tinha falado sobre isso no bloco anterior, e eu tenho um dado para trazer aqui. Olha, o Brasil consegue atender às metas climáticas determinadas internacionalmente sem tirar um carro da rua, só recuperando terras devastadas pela monocultura e praticando a agroflorestagem, como a gente gosta de chamar. Como é que a reforma agrária pode levar a gente para esse caminho, João Pedro? Primeiro eu vou recorrer a ela, que é geógrafa. Ela tem mais autoridade científica. Yamila. E depois eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá, Yamila. Ele tem os dados na ponta da língua. Mas a questão é assim, a reforma agrária, por que ela é fundamental como estratégia de combate às mudanças climáticas? Porque a agricultura familiar, ela é, por princípio, biodiversa, agrobiodiversa. Porque, para começar, porque a família que está lá, ela vai comer aquele alimento também. Então, ela precisa produzir uma diversidade, ela vai querer produzir um alimento saudável, porque é o alimento que ela vai consumir. Ela vai vender em circuitos curtos de comercialização, então a gente tem menor geração ali de emissão de carbono, essas coisas na distribuição do alimento. Então, quando você tem agrobiodiversidade, e aí não é agricultura familiar, mas é também agricultura de povos, comunidades tradicionais que historicamente tem um modelo, um modo de vida que é sustentável, que é em equilíbrio com o meio ambiente, você já está por si só combatendo as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de regenerar a área, que é o que você mesma estava citando, né, Nara? A gente tem muitas experiências de agrofloresta, a gente tem quase metade da nossa terra agricultável no país, ela é terra degradada, é pastagem degradada. Sim.
Então, a gente pode, muito bem, com incentivo, com assistência técnica, com crédito específicos para isso, que é algo que falta, fazer uma transição agroecológica e pegar essas áreas e recuperar. Então, inclusive com pecuária também, tem sistemas consorciados com agrofloresta, com reflorestamento. Então, a reforma agrária ela tem que ser entendida hoje, eu acho que ela ganha essa nova dimensão de ser não só garantidora da soberania alimentar do Brasil, mas também de ser um combate às mudanças climáticas, entre outras coisas, que aí depois eu falo. Agora, João Pedro, você falava... Eu vou entrar aí nessa. Vai dar os dados, ele vai dar os dados. João Pedro. Estamos aqui, eu e a Nara, ele anda com inveja. Eu quero citar sempre, para quem está nos acompanhando, para entender, na realidade brasileira, agora a luta de classes é agronegócios versus agricultura familiar. Sim. A reforma agrária reforça a agricultura familiar. E só a agricultura familiar pode produzir alimentos saudáveis. O agronegócio vai produzir commodities com veneno para exportação. Mas gera os crimes ambientais. Então, vou dar 3 exemplos para vocês se antenarem. Os incêndios que houve aqui em São Paulo ano passado, foi aonde? Na monocultura da cana. Sim. Por que incendiou lá? Porque é uma monocultura da cana, algum besta taca fogo, que no início foi uma própria usina. Por que não pegou fogo em Itapeva? Por que não pegou fogo nos nossos assentamentos? Porque lá nós praticamos uma policultura. Então não seca tudo. Né? Segundo exemplo, Rio Grande do Sul. Todos os nossos amigos, especialistas, geólogos, geógrafos, os pesquisadores da URGS, denunciaram. O problema das enchentes no Rio Grande do Sul está relacionado com a monocultura da soja dos últimos 30 anos. Sim. Que durante o inverno a área fica livre de proteção da biodiversidade, porque encheram de veneno, e a chuva do inverno leva água para os rios. Então, rios que antes tinham 20, 30 metros de fundura, agora tem 2, 3... Assoreado. Tudo assoreado. O segundo problema foi o Código Florestal, mudado pelo amigo do Igor, tal de Aldo Rabelo. Quando era presidente da Câmara. Tira toda a mata ciliar da beira. Então, eles plantam soja até de caico, como diz outro, até a beira do rio, e isso vai levando. Então, compacta virão solo. Outras enchentes. Então, nas áreas de agricultura e policultura não houve problemas de enchente, ainda que os rios também da região... recuperou muito mais rápido a fertilidade. Né? Muito mais rápido. Agora os exemplos positivos. No Paraná, onde nós temos uma grande base de assentamentos, o número posso falhar, mas o fato é relevante. As áreas de conservação nativa em áreas de assentamento é maior do que todo o resto no estado. Que eu acredito deve ser em torno de 700 mil hectares. Então, olha aí, os assentados cuidam mais da cobertura nativa do que todo o resto do estado, seja agronegócio e seja unidades florestais do governo, do estado do Paraná. Então só isso seria uma demonstração. E, concordo com a companheira, a agrofloresta é uma das técnicas da agroecologia para você produzir alimentos saudáveis. De novo convidando, sábado de manhã, de tarde aliás, nós vamos lançar na feira o Conselho Popular, vamos chamar pessoas sábias da sociedade brasileira para ser o nosso Conselho Popular, da nossa campanha de plantio de árvores, que a nossa meta é plantar 10 milhões de árvores por ano. Então você que for lá na feira, é um sábado de tarde, nós vamos fazer esse debate público de como a árvore é fundamental. O Brasil tem 50 milhões de hectares já degradados pelo agronegócio. Quem é que vai recuperar isso? É o carbono verde lá das multinacionais? Claro que não. Só nós. Somos nós. É o conselhão do MST? É o conselhão, não do MST. Conselhão da natureza. Eles vão ser os vigias da natureza para estimular que o MST cumpra
a sua palavra, a Mas sua meta. O de tempo, plantar os o 10 tempo milhões. voou demais e a gente tem assuntos que Claro. não dá Mas pra não era deixar 2 de horas? fora. Ah, eu queria. Esse assunto merece, João né? Pedro, me engano, sempre quando o mano convida, eles dizem, 1h30, 2 horas, aí eu me animo. Aí sai falando, né, João Chego Pedro? aqui, eles me cortam. João Pedro, em 2023, o relatório da Comissão Pastoral da Terra registrou um aumento importante nos conflitos no campo. Foram 2.203 ocorrências que afetaram cerca de 950 mil pessoas. Em aproximadamente 59 milhões de hectares houve algum tipo de conflito. Tá? 31 assassinatos foram documentados no contexto desses conflitos. Nós que cobrimos direitos humanos, há sempre uma preocupação. Esse ano, em janeiro, eu estive em Tremembé, no assentamento Olga Benário, onde foi assassinado o Valdir Nascimento, liderança histórica do MST ali na região. Além do jovem Gleison Ribeiro, que morreu também no ataque ao assentamento. E você falava aqui sobre essa hegemonia ideológica que os meios de comunicação em massa produzem a favor do agronegócio, mas na outra ponta tem também a criminalização dos movimentos de luta por terra. Como o movimento, nesse contexto de disputa frequente por terra com o agronegócio, que é poderoso e tem o amparo desses meios de comunicação e de setores da política, como o movimento ele cuida dessa parte da segurança, como o movimento trata isso? A violência na agricultura brasileira sempre existiu, desde o período colonial. Que mais violência do que a escravidão. E é isso que está no DNA do grande proprietário de terra. Tudo ele quer resolver na bala, na arma. E quando ele não tem isso, ele apela para o judiciário, que protege essa violência. Porque o Estado brasileiro, com seus poderes, é conivente com esse padrão de violência. Agora, do ponto de vista geográfico, entrando na seara dela, que ela já tocou nesse assunto, na conjuntura atual, o que nós estamos assistindo? É verdade, o MST tem sofrido algumas agressões, inclusive em áreas de assentamentos, como Campo do Meio, ou aqui em Tremembé. Itamaraju, no sul da Bahia. Itamaraju, quando o assentamento está próximo da cidade. Aí a especulação imobiliária do capital tenta se apropriar de lotes, etc. e tal, das nossas áreas. Então, isso é um tipo especial de violência que acontece depois da área conquistada. Agora, a violência maior que está acontecendo nos últimos anos faz parte desse movimento que ela estava explicando do capital. O capital está se expandindo para a fronteira agrícola. Mato Piba, Amazônia, Oeste. E lá na fronteira agrícola já tem população. Povos indígenas e quilombolas. Então, se você pegar... Por isso que os números estatísticos sempre são muito duros, muito feios. Se você pegar a estatística, vai ver a maioria dos assassinatos e da violência mais cruel atingiu povos indígenas e os quilombolas. Sim. Exato. Porque eles estão lá na fronteira agrícola. Então, o capital chega passando o roldão, né? E tentando tomar. E aí acontecem essas agressões estúpidas. E Amila, quanto te preocupa esse conflito no campo, essa violência desenfreada que nós assistimos diariamente? Quanto me preocupa? O quanto te preocupa? Como você olha essa questão? Eu acho que é isso, o que o João Pedro disse. Isso já é uma questão histórica, isso não é novidade, né? Então, é algo que quem luta por reforma agrária ou mesmo por questões ambientais enfrenta já desde sempre. Agora, eu acho que o que me preocupa agora é que tem um agravamento, não talvez no número exatamente, mas na impunidade e na legitimidade que os agressores têm. Porque eu acho que a extrema-direita, o que ela faz... Por que o agronegócio vai se aliar à extrema-direita? Porque essa é uma questão. O agronegócio vai promover... Sustenta. Né? Ele colocou o nome do Bolsonaro, né? O Naban Garcia, ruralista, colocou o nome do Bolsonaro e vai sustentar, promover e sustentar e se apoiar na extrema-direita justamente porque ela vai permitir, vai legitimar o discurso anti-indígena, anti-natureza, né? Não é à toa, quando tem o golpe da Dilma, se você começa a analisar todos os projetos de lei, por exemplo, que vão ameaçar direitos territoriais, direitos de povos e comunidades tradicionais e ameaçar a natureza em si. Quando tem o golpe da Dilma, faz assim, aumenta absurdamente. Então, tem uma aliança
do agronegócio com a extrema-direita que é muito danosa para a gente, Perversa, que né? coloca a vida das pessoas em risco e o meio ambiente em risco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Abril Vermelho com o João Pedro agora. 30 áreas ocupadas. O Abril de Lutas é um movimento tradicional do MST, todos os anos, e que marca uma tragédia dentro da luta pela terra no Brasil. Qual foi a repercussão dessa ação esse ano? Um ano que vem aumentando as críticas à falta de ação governamental pela reforma agrária, né? Eu acho que o balanço ainda nós não fizemos no detalhe, porque estamos ainda muito recente, mas houve uma ampliação da mobilização em todos os estados, né? Eu acho que devagarzinho há uma motivação maior do Sem Terra de lutarem. Esse é o nosso discurso. Não adianta ficar sentado em casa esperando que o nosso amigo Lula faça. Ele é nosso amigo, mas não estão fazendo. Então, só para um daqueles 5 fatores mudar, é preciso que a nossa base se mobilize cada vez mais. E eu acho que vem num crescendo, já foi melhor do que foi ano passado e certamente se repetirão nos próximos meses. E Amila, voltando a falar contigo sobre a percepção da ABRA a respeito da reforma agrária como uma pauta prioritária para a soberania do nosso país. A gente falou de segurança alimentar, a gente falou de desenvolvimento econômico, político, social. Temos dificuldades no Congresso Nacional, obviamente, para colocar uma pauta dessa à mesa, né? E eu queria que você explicasse para a gente fechar a nossa conversa hoje por que a reforma agrária é essencial para esse desenvolvimento do nosso país e não é só uma pauta setorial do campo. Por que ela sai de lá e chega aqui no ambiente urbano e precisa ser debatida por nós? Acho que para começar tem que entender uma coisa, assim, a reforma agrária é uma dívida do Estado com a população brasileira. E ela deve ser vista, isso é uma coisa que eu defendo, como uma reparação, particularmente para a população negra, que é expulsa do campo quando tem a libertação dos escravizados. Antes disso, tem a Lei de Terras em 1850, que vai tirar a possibilidade desse acesso à terra. Então, a reforma agrária ela tem que ser vista como uma política de reparação, isso antes de mais nada. Ela é também uma política, como a gente falou muito aqui, de desenvolvimento local, regional, de justiça social, é uma política de combate às mudanças climáticas, de garantia da segurança alimentar. Então, o grande desafio é a gente fazer a sociedade como um todo entender que o que acontece no campo importa a toda a sociedade. E aí, nesse sentido, experiências como o Festival da Reforma Agrária, né, que o MST faz, mas todas as experiências que os movimentos do campo, no geral, fazem de comercialização, por exemplo, que vai fazer tem o Armazém do Campo, tem o Café da Manhã do Campo, no Rio de Janeiro, tem muitas experiências de comercialização, por exemplo, em movimentos da América Latina toda, camponeses, que vão estabelecer justamente esse diálogo com a sociedade para mostrar, olha, você só vai comer saudável se a gente estiver produzindo. A gente só vai combater mudança climática se a gente estiver produzindo no campo. Porque o agronegócio, ele gera, como o João Pedro bem falou, commodity de exportação, porque ele tem incentivo para isso, tem incentivo tributário, fiscal, creditício, subsídio, tudo que você queira. Tem um pacote completo. A gente precisa disso para a agricultura familiar, para produzir alimento. Então, precisa entender que a reforma agrária ela é algo prioritário para o desenvolvimento nacional nesse sentido amplo, para combater todos os principais desafios dos nossos tempos. Vou deixar o João Pedro... Mas tem que ser muito rápido. Não, eu só queria pegar um gancho do aspecto social. Só existe favela no Brasil porque não houve reforma agrária. Exato. Todos os países, mesmo capitalistas, que fizeram reforma agrária, não tem favela. Tá? Muito mais gente ocupada no campo. Inclusive o nome favela é originário da árvore faveleira que os soldados encontraram em Canudos no primeiro grande massacre contra os sem terra libertos. Então, tudo a ver a situação de vida da cidade com a falta de reforma agrária.
Olha só, a gente vai ter que pular a nossa dica cultural hoje, porque a gente preferiu conversar com vocês mais tempo, mas a dica cultural é geral. Vá à Feira da Reforma Agrária, Festival da Reforma Agrária em São Paulo, no Parque da Água Branca, na Barra Funda. E a Mila Goldfarb, geógrafa, pesquisadora e presidenta da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a nossa Abra. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente, pelo espaço. Companheiro Stedley, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Igor Carvalho, até semana que vem. Valeu, Nara Lacerda. Semana que vem estamos de volta. E Fabinho, meu querido DJ, vamos para os créditos do 3x4, que é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Tem direção de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são João, Pedro Stedley, José Januíno, Juliane Furno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A produção é de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Fábio Balbine, identidade visual Rafael Canoba, no Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena e direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem!